O Estatuto da Igualdade Racial foi sancionado no mês de julho passado, com a missão de corrigir as desigualdades históricas no que se refere às oportunidades e direitos dos descendentes de escravos do país. O que prevê o documento e como poderá garantir os direitos dos brasileiros negros sem uma política de cotas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, que é titular da 8ª Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte e também é juiz da primeira turma recursal aqui da capital mineira, primeira turma recursal criminal. Doutor Narciso é magistrado há 13 anos e já passou por 7 comarcas: Passatempo, Oliveira, Porteirinha, Ituiutaba, Montes Claros, Juiz de Fora e agora Belo Horizonte. Ele também é autor do livro Política Criminal Contemporânea e Direito, a questão do direito penal do inimigo. Nós teremos ainda no programa a presença do quadro Pensamento Literário, em que o nosso entrevistado fará indicações de leitura, e agora, com retorno às aulas, voltaremos com o quadro Pensamento Universitário, em que os estudantes das faculdades de Direito fazem perguntas ao nosso entrevistado, hoje da Faculdade IBIS. Doutor Narciso, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Doutor Narciso, voltando à questão, naturalmente o tema de hoje é o Estatuto da Igualdade Racial, que é a novidade. Como é que o senhor avaliou, o que prevê esse documento? Tem validade imediata? Olha, o Estatuto da Igualdade Racial é um documento que vem consolidar, podemos dizer assim, aquelas questões já previstas na nossa Constituição e colocar em prática também ações afirmativas, de um modo a melhorar as condições da população negra do nosso país. Mas, afinal, o que vem a ser um plano de intenções ou uma relação de ações afirmativas? A questão já vem suscitando controvérsias. Na verdade, seria um reconhecimento pelo Estado brasileiro que existe discriminação racial no país. Assume, então, oficialmente que existe racismo no Brasil. Eu acredito que o ponto principal seja esse, é um ponto de partida, porque até hoje várias pessoas, vários setores vêm afirmando que o Brasil seria uma democracia racial. Que não é verdade. E a prática não confirma. E o que define uma nova ordem de direito para os brasileiros negros? Como é que isso na prática acontece? Olha, como eu disse, o Estatuto seria um ponto de partida, já um reconhecimento. Posteriormente, agora, nos próximos meses ou anos, esse Estatuto ele vai sendo regulamentado através de decretos e que vai minuciar quais são essas que a gente chama de ações afirmativas. Nesse ponto ele é muito importante, como o senhor disse, esse reconhecimento do nosso racismo, né? E até pelo fato também de que metade dos brasileiros são na população negra, não é verdade? É verdade. O Estatuto procurou não enfocar a questão em termos especificamente de raça. Então, tratou a questão como seria uma população negra, né, e não especificamente de raça, para não haver essa questão de sectarismo. Aliás, é uma discussão antiga, né? Tem gente que acha que é raça, etnia, população. O texto definiu então como população negra. População ou etnia. Sim. Ficar nesses dois Agora, termos. doutor Narciso, de que maneira que esse documento, com as suas 65 páginas, pode realmente promover essa igualdade racial no país e combater essas desigualdades históricas, né? É verdade. Ele vai procurar resgatar... O Estado brasileiro ele tem uma dívida, na verdade, com a população negra. Desde a questão da Lei Áurea e outras leis, né, que extinguiram a escravidão no Brasil, mas, na verdade, ficou por isso mesmo. Então, acabou com a escravidão, a situação continua a mesma. Continuou praticamente a mesma. Não tinha escravidão, mas não cuidou de questões como educação, moradia, educação. Até políticas compensatórias, né? É verdade. Então, pode-se ver que, na verdade, a população negra ela ficou em desvantagem na questão do desenvolvimento. Historicamente, ela estaria em desvantagem. As oportunidades. É verdade. Direitos. Então, eu não vejo esse estatuto como, a população negra seria de alguma forma inferior, precisaria ser protegida. Não. É simplesmente a questão de oportunidade. Como o restante da população também, poderíamos colocar a questão também, até socialmente, a população mais pobre, economicamente mais pobre, ela sofre também tipo de discriminação e tem menos oportunidade. Como é que o texto define a desigualdade racial
racismo nesse novo estatuto? A desigualdade seria aquela dificuldade de acesso a questões como empregos, educação, tanto na esfera pública quanto privada. Como é que ele vai combater, por exemplo, a discriminação? Olha, a questão da discriminação especificamente, ela já vem prevista em outros diplomas legais. Por exemplo, a questão do crime, a questão da injúria racial, isso já vem tendo alguns diplomas que vem prevendo esse tipo de coisa. Agora, ficou de fora, por exemplo, a questão da educação, a questão da participação em partidos políticos, empresas. Isso é o que você refere à chamada política de cotas? Isso. Tem a política de cotas, que pode haver a previsão de uma participação mínima, como existe hoje para as mulheres nos partidos políticos. Esse estatuto também está sancionando a criação de uma universidade. Sim. Agora, o senhor falou há pouco, me deu a entender que o texto ele retirou ou procurou não ser muito paternalista com a questão dos negros. A política de cotas, o senhor considera que ela seria uma ação afirmativa, sim, mas paternalista nesse sentido? Não. Existe uma crítica dos movimentos negros em relação a esse estatuto. Talvez uma desconfiança de origem, porque o relator do projeto ele foi proposto originariamente pelo senador Paulo Paim. E o relator do projeto foi o senador Demóstenes, do Partido Democratas, e que retirou alguns pontos do projeto. Ele foi alterado, o projeto original foi alterado. Então, existe uma certa desconfiança já, e também porque não contemplou a questão das cotas nas universidades, que também é uma questão polêmica. Ok, doutor Narciso, eu vou voltar a essa polêmica no próximo bloco, Sim. fazer um breve intervalo, e a gente volta a falar sobre se realmente a extinção, né, a retirada da questão das cotas desfigurou ou não esse novo estatuto racial. A gente volta em instantes.